Tema de mensagem: a última geração de crentes. A busca já começou. E a orientação de Deus na mensagem revelada. Ore e divulgue. Esta obra é de Deus. Novas pregações. Ministração. As palavras de vida eterna. Grave sua mensagem. Aleluia, glórias a Deus. Toda honra, toda glória e todo louvor seja dada a esse Deus, que é Ele que todos os dias e várias vezes por dia nos permite estar de pé. Porque a hora em que se acabar os nossos projetos de vida na face da terra, Deus assim finda lá em cima, nos prepara e nos leva. Para isso toda honra, toda glória e todo louvor tem que ser dado somente a Ele, porque se estamos aqui até os dias de hoje, Ele assim permite. E é Ele que dá permissão, porque a Bíblia diz: se um dia dormimos e no outro acordamos, é porque Deus permitiu que nós vivêssemos mais um dia sobre a face da terra. Por isso eu digo para você sempre, todas as vezes que eu estiver ministrando uma palavra, ou então eu estiver pregando, eu digo para você: honras e glória tem que ser dada ao Deus que fez o céu e a terra, porque é Ele que desde o início da criação até os tempos de hoje, neste tempo presente, Ele tem falado conosco, para assim que nós pudéssemos falar com você de sua santa palavra, para que você venha se despertar e entender. Ou entra nessa história agora, ganhando almas, para mais tarde ser galardoado por Deus, ou então você vai perder uma das maiores oportunidades de todos os tempos. Que os anjos queriam vir pregar o evangelho, queriam vir fazer alguma coisa para Deus, e Deus falou: não, tem os seres humanos, tem os homens, tem as mulheres, tem as crianças, tem os anciões, eles vão fazer essa obra por mim, vão fazer essa obra, vocês não precisam ir. Você tem um porém: vocês querem ir? Querem? Tá bom, vou deixar você ir, tá bom, Senhor, para pregar o evangelho? Não, para guardar minha filha e meu filho, para se cumprir o que diz em Salmo 34, versículo 7, que diz: o anjo do Senhor acampa ao redor do que os teme, os livra e os guarda do mal. Então entenda, nós somos guardados por anjos poderosos. A nossa parte é pregar o evangelho, ser diferente, dar testemunho de Deus e caminhar para a igreja. A parte dos anjos são nos guardar e nos livrar do mal a cada dia, porque existe um mal sobre a face da terra, que a Bíblia diz que são seres que estão nas partes celestiais, lutando contra tudo e contra todos. Sabe o que diz a Bíblia? Que o nosso inimigo não é o homem, o nosso inimigo não é a mulher, mas o nosso inimigo é Satanás e seus demônios, que anda lutando contra tudo e contra todos. Então entenda, não fique com medo de Satanás e nem tema ele, tema Deus, porque você temendo a Deus, este anjo da parte do Altíssimo vai te guardar e nenhum mal te sucederá e nem chegará até você. Não fique com medo, tema só a Deus. A palavra do Senhor assim diz. E vamos ao que nos interessa nessa tarde, com o seguinte tema: a última geração de crentes sobre a face da terra. Vá agora ou nunca mais. Deus tem dado oportunidade aos homens e às mulheres para que possa assim entrar nessa história, ter Deus na vida, ser diferente, ser cheio do Espírito, ter a alma salva e morar nos céus. Mas vamos ao que nos interessa dentro deste tema de mensagem, que é a última geração de crentes. E nós vamos ler aqui para ter base no que vamos falar em Apocalipse, capítulo 22, do versículo 6 ao 21, que diz assim a palavra do Senhor.
Aleluia, glórias a Deus. E a busca já começou mesmo. Busque agora, ou então você vai ficar para trás. E diz assim a palavra do Senhor: e disse-me, estas palavras são fiéis e verdadeiras. O Senhor Deus, o Deus dos santos profetas, enviou o seu anjo para nos mostrar aos seus servos as coisas que brevemente hão de acontecer. E eis que presto venho. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. E eu, João, sou aquele que ouvi estas coisas, e havendo-se ouvido e visto, prostei-me aos pés do anjo que mais me mostrava para o adorar, e disse-me: olha, não faça tal coisa, porque eu sou conservo teu e de teus irmãos, os profetas, e dos que guardam a palavra deste livro. Adora a Deus. E disse-me: não seles a palavra deste livro, porque o tempo está próximo. Quem é injusto, faça justiça. Quem é sujo, suja-se ainda. E quem é justo, faça justiça ainda. E quem é santo, seja santificado ainda. E eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. Eu sou o alfa, o ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Bem-aventurado aqueles que lavam suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar nas cidades pelas portas. Ficaram de fora os cães, os feiticeiros que se prostituem, os homicidas, os idólatras e qualquer um que ame e comete a mentira. E eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas nas igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. E o Espírito e a noiva dizem: vem. E dizem, ouvem e digam: vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. Porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro, que se alguém lhe acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro. E se alguém tirar qualquer coisa da palavra deste livro, desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida e da cidade santa, que estão escritos neste livro. E aquele que testifica essas coisas diz: certamente cedo venho. Amém. Ora vem, Senhor Jesus, e a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Amém. Novas pregações. As palavras de vida eterna. Mensagem. Experimente acordar e perceber que todos os seus sofrimentos não passam de um pesadelo. Aleluia, glória a Deus. Com várias participações na vinheta. É uma maravilha do céu. Ainda bem que aqui tem retorno para tudo e para todos. Você só morre espiritualmente se você quiser. Mas vamos lá, o que nos interessa: a última geração de crentes sobre a face da terra. Entendemos que somos nós. Vamos dar uma passeada no contexto histórico para chegar até nós, até os dias de hoje. Eu entendo que desde o início da criação, várias vezes já falamos concernente a isso aqui, aonde nós estamos pregando, pelas igrejas onde a gente passa, a gente sempre relembra isso. E quem fica enjoado de escutar verdades divinas, irmão, tem que se converter de novo, porque a alegria do Senhor é a nossa força. E eu fico com uma alegria muito grande quando eu estou ouvindo a palavra de Deus, porque é ela que alimenta, é ela que sustenta, é ela que mostra o caminho, e nós entramos na direita com Deus. Aleluia, glórias a Deus. Mas eu entendo, no início da criação, Deus preparou isso para o que eu estou falando para você aqui agora. Quando Deus criou todas as coisas, aonde eu estava, aonde você estava, quando o Criador estava criando todas as coisas. Sabe o que é isso? Onisciência de Deus. Deus deixou a história andar, Deus deixou a história chegar até os dias de hoje. Sabe para quê? Para que você viesse a ter nascimento, para que eu viesse a ter um nascimento sobre a face da terra, mas não para ser mais um ser humano que nasceu, mais um ser humano que nasceu para exaltar e glorificar ao Deus que fez
fez o céu e a terra. Foi para isso que nós nascemos, foi para isso que nós viemos para este mundo. Por isso que Deus permitiu. Sabe para quê? Ele permitiu para que a gente estivesse adorando só Ele, para que a gente viesse a exaltar somente só Ele. Mas para que você entenda, dentro deste tema de mensagem, eu entendo que a Bíblia tem 66 livros. Do início que começa Gênesis, que Gênesis quer dizer criação, quer dizer princípio, e Apocalipse, que quer dizer revelação de Jesus Cristo sobre as coisas que brevemente hão de acontecer, quer dizer o livro das revelações. Mas já no início da criação, o Senhor revelou as coisas antes de chegar em Apocalipse. Mas o tempo foi passando, a história deu um andamento. Deus deixou que os seres humanos viessem a procriar sobre a face da terra, e Ele disse assim: multiplicai-o, enchei a terra. E a terra encheu, mas chegou um certo tempo que a terra estava cheia de homens de mente leviana, mentes dos quais que só queriam saber de andar erradamente. E a Bíblia diz que o pecado que estava sobre a face da terra chegou às narinas de Deus, e Deus ficou irado com aquilo. Deus falou para Noé, dizendo: Noé, faça uma arca, porque o ser humano aos quais eu fiz, eu me arrependi de ter feito o ser humano. E sabe o que aconteceu? Noé e sua família entraram na arca, e eram só casalzinho entrando na arca, e todo mundo entrando juntinho na arca ali. E o que aconteceu? Deus mandou o dilúvio sobre a face da terra. O dilúvio vindo sobre a face da terra matou todos os seres humanos. O que sobreviveu foi a família de Noé, que estava na arca, e os animais que estavam na arca em casalzinho. Então entenda, Deus, quando quer fazer alguma coisa, Ele primeiramente Ele avisa os seus servos e os seus santos sobre a face da terra. Se Deus tem te alertado, se Deus tem mandado você consertar a vida, antes que Ele pese a mão sobre você, entra na direita com Deus, acerta os teus caminhos para poder morar no céu. Aleluia, glórias a Deus. Antes de Deus fazer qualquer coisa, irmão, com qualquer ser humano, primeiramente Ele avisa. Agora cabe o ser humano querer ouvir o aviso de Deus. Sabe por causa de quê? Porque se Deus ama, primeiramente Ele vai avisar. Ele não vai agir primeiro sobre a vida da pessoa. Eu entendo que até os homens mais perversos sobre a face da terra tiveram a oportunidade de Deus, porque Deus não é injusto. Deus não é injusto. O homem pode estar lá no lamaçal de pecado, o homem pode estar longe de Deus, mas Deus vai até ele para dar a última oportunidade. Agora só basta ele querer a oportunidade de Deus. Aleluia, glórias a Deus. Aqueles homens do tempo de Noé, quantas e quantas vezes, irmão, Noé é conhecido como pregoeiro da justiça. Ele pregava para o povo, mas ninguém queria ouvir. Ele anunciava e dizia: Deus vai pesar a mão, Deus vai passar o serão fininho aqui. Desperta, desperta do que dorme, que Deus quer te esclarecer. Mas eles não quiseram, irmão. Eles não quiseram, sabe por causa de quê? Eram homens obstinados de coração. Eram homens que queriam seguir os seus próprios caminhos, os seus próprios pensamentos. E quando o homem entra assim, achando que é alguma coisa, e se esquece do Criador, aí pronto, aí Deus não pode fazer mais nada. A Bíblia diz em Hebreus 9:27 que aos homens está ordenado morrer uma vez só, e vindo depois disso o juízo. Olhando a Bíblia Sagrada, vendo a história, sentindo a presença de Deus, eu vi uma coisa, irmão. E uma coisa eu entendi olhando a palavra do Senhor e pela revelação que o Senhor nos deu. Sabe o que é? Nós partimos dessa vida para outra. Só quem não parte é Satanás. Só quem não parte é Deus. Desde o início da criação até os tempos de hoje, Deus e Satanás têm brigado diversas vezes pela tua e pela minha vida. Satanás leva para o lado e Deus puxa para o outro. Mas porém, nós temos o livre-arbítrio. Nós temos livre-arbítrio. Satanás chega do lado de cá e diz: olha, eu te dou tudo isso. Mas ele é mentiroso e sem vergonha. E Deus diz: eu também te dou, mas eu te dou a salvação. Mas o homem e a mulher ficam indecisos. Mas existe uma luta na vida do homem e da mulher que se chama a vontade própria. O seu livre-arbítrio de escolher. Então entenda, olhando a Bíblia, eu vi, porque o único jeito de se entender Deus e conhecer a Deus é olhando a palavra dele. Como que você vai conhecer a Deus se você não observar a sua palavra? Conhecer a verdade, ela nos liberta. Agora, como ela vai nos libertar se nós não estamos nem mais olhando para ela? Se nós só, meu Deus do céu, se nós só queremos saber de ler o que vai assim nos agradar, mas não
queremos ler aquilo que vai até no nosso encontro. Entenda, a palavra do Senhor, ela é como espada de dois gumes. Ela vai até a medida do coração e medula e faz discernir o entendimento do coração. Agora, o que o coração está cheio, o que você fala é do que o coração está cheio. Se o coração estiver cheio da palavra do Senhor e se dedicando para Deus, você vai falar das coisas do Altíssimo. Agora, se teu coração estiver cheio de ti, contendo a fofoca, só vai falar o que não presta. Converte a tua vida, leia a palavra de Deus, entra na direita para poder morar no céu, e o único meio é observando a palavra do Criador. Aleluia, glórias a Deus. Tu acha que Deus tirou a gente lá do mundo para quê? Para ser mais um, para poder estar na igreja? Não. Ele chamou para poder pregar, ele chamou para poder ser diferente, ele chamou para poder cantar, ser um adorador que exalte ao nome do Senhor. Ele chamou para poder caminhar para a sua casa, porque é na casa do Senhor aonde até a tristeza é intimada a saltar de alegria. Ele chamou para sermos diferentes, e uma vez sendo diferente, entenda, o mundo já não vos pertence mais, você já não pertence ao mundo. A Bíblia diz que aquele que ama o mundo pode se constituir inimigo de Deus. Não seja inimigo de Deus, seja amigo de Deus e inimigo de Satanás, pregando o evangelho e ganhando alma. Aleluia, glórias a Deus. Quando eu vejo os homens, irmão, que se esquecem de lutar contra Satanás e fica lutando um contra os outros, sabe o que eu vejo nisso daí? Falta de Deus na vida. Quando os discípulos que estavam andando com Jesus, só porque era a congregação de Jesus Cristo começou o seu ministério, irmão, começou com os 12. Com os 12. Então entenda, ele não quis tomar posse da igreja de João Batista, não quis, apesar de João Batista ter preparado o caminho, ele não quis tomar posse da igreja dos fariseus, que estava mais gelado do que o frigorífico lá de casa. Ele não quis tomar posse da igreja dos fariseus e nem da igreja lá dos reis de sua época, se tinha igreja lá no palácio. Mas entenda, ele montou o seu próprio ministério com os 12. Mas no meio dos 12 que estavam andando com Jesus, chegou aqueles que estavam mais exaltados. Aí chegou Jesus Cristo, tem uns que aí no teu nome, Jesus Cristo, está fazendo milagre, vamos impedir? E Jesus falou, não, deixai-os, porque quem não é contra nós é por nós. Cuidado com as tradições dos homens que andam invalidando a palavra de Deus. Aleluia, glórias a Deus. Mas voltando lá em Noé pregou, e o povo não queria saber de se arrepender. Sabe o que Deus fez? Deus destruiu todo o povo. E a história dando andamento temporário, irmão, não ficou só em Noé não. Bem um pouquinho anteriormente, bem antes, se você for dar uma olhadinha, a Bíblia diz que Sodoma e Gomorra, o povo andou conforme seus próprios caminhos, mente leviana, e Ló estava lá naquela cidade, e Deus falou que ia destruir aquela cidade de Sodoma e Gomorra. E sabe o que aconteceu? Abraão falou para Deus assim, dizendo, Senhor, se tiver pelo menos um justo lá, o Senhor vai destruir. E o Senhor falava, não, se tiver algum justo lá, eu não vou destruir. E foi fazendo as contagens dos valores, e foi só caindo, irmão, aquela contagem dos valores. A única família justa que tinha lá era Ló, as suas 2 filhas e a mulher que ainda estava cambaleando na fé, porque estava tão materialista, estava tão agarrada com as coisas desse mundo, que já estava cambaleando na fé. Ela entendeu ela esqueceu da ordenança. A Bíblia diz que Deus enviou 2 anjos lá. Entenda uma coisa, Deus, antes de cobrar alguma coisa de alguém, Ele avisa. Agora, se Deus está te avisando, ajeita a tua vida se você quiser morar no céu. Se não quiser, vai queimar no fogo do inferno. Aleluia, glórias a Deus. E a Bíblia diz que tão somente Deus enviou lá naquela cidade os anjos, e os anjos foram lá e entraram na casa de Ló e conversaram com ele. Falou, o negócio é o seguinte, saia deste lugar agora, Ló, sai deste lugar, tuas 2 filhas, tua esposa, quem é temente a Deus, sai fora, vai logo embora, porque Deus vai destruir essa cidade. Ló, sabiamente, ouvindo a voz daqueles antigos, porém, irmão, as pessoas que estavam lá do lado de fora, observa na Bíblia que você vai ver isso. Está escrito
escrito lá em Gênesis. As pessoas estavam lá de fora, começaram a zombar e começaram a falar para aquelas duas pessoas saírem por lá de fora. Só que eles não sabiam que eram anjos que estavam ali conversando com Ló. Entenda uma coisa, o nosso Deus, ele é celestial. Ele está lá, isso aqui não é fruto da minha mente. Isso aqui não é coisa de crente doido que passou um tempo no hospício. Isso aqui é realidade. As coisas divinas de Deus é maior do que se pode imaginar. Aleluia, glórias a Deus. Então entenda o que eu vou te dizer nessa hora. A Bíblia diz que as pessoas estavam lá do lado de fora, velhos, anciões, crianças, homens, mulheres, tudo lá de fora começaram a querer zombar e escarnecer, irmão. Os anjos saíram lá, olharam assim, eles só levantaram a mão e passaram assim, todos ficaram cegos de cegueira, desde a criança até o mais velho. Entenda, Deus, quando tem que cobrar de alguém, não interessa a idade também, pode ser criança, pode ser ancião ou adulto. Se está envolvido no ato de erro, o Senhor vai cobrar. Por isso examine-se, pois, o homem, para que o Senhor possa vos perdoar para morar no céu. Aleluia, glórias a Deus. Quando a Bíblia diz, irmão, que até as criancinhas no último dia vai dar conta a Deus pelos seus atos, se forem bons ou ruins, é uma pura verdade. Por isso, desde o pequeno até o mais velho, tem que se examinar, porque o Senhor dá oportunidade a todos. E se há oportunidade de Deus, por que a salvação? Aceite a salvação em Cristo Jesus. Aleluia, glórias a Deus. E Ló e sua família saíram daquela cidade. E saindo daquela cidade, sabe o que aconteceu? A Bíblia diz que a mulher de Ló olhou para trás, irmão. Ela olhou porque ela estava tão agarrada com o material. A Bíblia diz, aquele que põe a mão no arado e olha para trás não é apto para o reino de Deus. Mas a mulher de Ló olhou para trás e virou estátua de sal. Por isso eu digo para você nessa tarde, consulte a Bíblia desde Gênesis e Apocalipse. Se você não tem dentro de ti aquela parte em você de ser um bom leitor, de ler bons livros, de ler a Bíblia, passa a ler. Porque não existe outro meio de conhecer o Criador a não ser pela sua própria palavra, que Ele deixou aqui para todos nós sobre a face da terra. Deus está lá nos céus. A Bíblia diz que os pés dele estão sobre a face da terra, mas os olhos dele estão sobre todo o globo da terra, vendo todos. A Bíblia diz que tão somente Satanás só sabe passear por aí, irmão. O negócio dele é não fazer nada e ficar destruindo a vida dos outros. Porque na hora que ele foi lá em cima, Deus perguntou para ele: da onde tu vem, Satanás? De rodear e passear pela terra. Ah, tu gosta de passear, né, miserável, sem vergonha? Por isso que eu já deixei as ordens para os meus céus. Você já sabe dessa, Satanás? Ah, não sei não, Criador. Qual foi a ordem que você deixou? Levante e anda, porque a jornada é muito longe e o vosso descanso não é aqui, mas é na Aleluia, glórias a Deus. Então entenda, vamos dar continuidade na história para chegar até a última geração de crentes que somos nós. E deu andamento na história. A Bíblia diz que tempos a tempos o profeta era levantado por Deus para advertir os homens e as mulheres de todos os lugares concernente à salvação, concernente à salvação de sua alma. A cada tempo você pode olhar e ler a Bíblia, você vê que um profeta em seu tempo se levantava. Quem nunca ouviu falar do profeta Isaías, que pregou, que ele chegou até um ponto de dizer: será que alguém aí deu crédito à nossa pregação? Quem nunca ouviu falar do profeta Jeremias, que a seu tempo também se levantou, pregando a palavra do Senhor, ficou até com medo, dizendo: Senhor, eu sou uma criança. Mas ele falou: não diga que é uma criança, abre a tua boca que eu vou encher. Quem nunca ouviu falar, irmão, do profeta Balaão, que se desviou por causa do dinheiro e estava querendo fazer o povo de Israel pecar? Não tinha outro profeta para profetizar para ele. Deus usou a jumenta mesmo. A jumenta só é usada na hora que os homens estão tudo cego mesmo, na hora que os homens perdem a visão, na hora que o sacerdote fica cego e na hora que os pastores e profetas perdem a direção dos céus, até a jumenta se levanta para profetizar. Deus tem uma conexão direta com os animais.
Deus também conversa com os animais. A Bíblia diz que Jonas foi desobedecer a Deus, e Deus tão somente, através daqueles homens que estavam no navio, jogaram Jonas no mar, e o peixe imediatamente, pela ordenança de Deus, engoliu a Jonas, e Jonas passeou na barriga do grande peixe. Como o peixe não tem problema de audição e não queria virar sardinha, Deus falou para o peixe: peixe, vomita Jonas em Nínive. Aleluia, glórias a Deus. Quem nunca ouviu falar dos corvinhos também, irmão? Os corvinhos também não era bobo, não estava querendo virar corvo assado na brasa. Deus falou para ele: vai lá e leva alimento para o meu servo Elias. Ele está lá, está carecendo, está com fome, e vocês vão ser o meu garçom. Vocês vão lá levar o alimento. E eles foram lá e levaram o alimento direto para o profeta de Deus. Quando não tinha mais garçom para servir, a Bíblia diz que Deus usou a viúva. Quando não tinha viúva, Deus usou os anjos. Mas os seus servos que faz a sua obra não vai padecer. Porque o profeta Davi disse assim: Davi falou: eu nunca vi um justo desamparado e nem a sua descendência mendigar o pão, porque está servindo ao Deus vivo, e Deus é Deus de vivo, não de mortos. Aleluia, isso são os profetas do passado, irmão, que fizeram a diferença, e até o dia de hoje nós podemos fazer também. Saia da tradição dos homens e entra no mandamento de Deus. Aleluia, glórias a Deus. Hoje em dia, irmão, nesta hora final, aonde tudo já nos mostra que Jesus Cristo está voltando, irmão, sabe o que está acontecendo? Os homens com tradições de homens, Satanás com sua malignidade, com sua obra maligna, está querendo travar a igreja de Jesus Cristo, está querendo travar a evangelização através com os mundos modernos, através com a modernidade do mundo. Mas entenda, cuidado com a obra de Satanás, cuidado com a astúcia do inimigo, porque o nosso inimigo, ele muda de tática também, ele sabe trabalhar aos seus tempos, ele desde o início da criação, ele conhece as táticas, ele sabe como atingir um homem ou uma mulher. Mas o nosso Deus é aquele que está lá nos céus, mas não é cego. Ele está aí para desarmar toda a obra de Satanás. Aleluia, glórias a Deus. Você acha que no passado também os servos do passado não receberam o ataque de Satanás? Receberam, irmão. Vocês acham que não? Observando a Bíblia diz que Satanás incitou grandemente Davi para que Davi viesse a numerar o povo. Então somente Davi, após numerar o povo, Deus ficou irado, irmão, porque saiu da direção de Deus e começou a fazer o que Deus não quer, irmão. Aí Deus fica irado. A Bíblia diz que Deus foi ao encontro de Davi e disse: Davi, escolhe 3 coisas aí. Ou eu vou encostar no povo, ou então você vai cair na mão dos homens, ou então você vai cair na minha mão. Escolhe aí, e escolhe rápido. Davi escolheu cair na mão de Deus, porque Deus é misericórdia, irmão. Deus é amor, mas também é fogo consumidor. Entenda uma coisa: se você está na mão de Deus, não adianta querer retroceder. Se você está na mão do Senhor, não fuja, vá até o fim, porque horrenda coisa é cair na mão do Deus vivo. Está na mão dele, pode ficar tranquilo, porque vai ficar seguro. Aleluia, glórias a Deus. Estando na mão de Deus, você vai ficar seguro. Na mão do Criador você fica seguro. Na mão dos homens você não fica seguro. Por isso que João Batista se levantou e disse para o rei: rei, largue isso aí que não é tu, é do teu irmão. Então somente o rei acabou jogando ele no calabouço por causa de sua mulher. Mas entenda uma coisa: profeta que é profeta mesmo entende que a história é do andamento, e ele está junto na história, porque sabe que lá nos céus há o livro, e neste livro está escrita a obra de cada um e a vida. E abriu outro livro, e cada um foi julgado as coisas que estão naquele livro. É sinal que desde o início da criação até o nosso tempo, e até depois que acabar todos os séculos, e o Senhor vir depois a cobrar a cada um, Deus vai vir e vai nos entregar esse livro, e cada um será julgado segundo as coisas que estão ali. Aleluia, glórias a Deus. Entenda que nós não estamos sozinhos. Entenda que nós não estamos sozinhos sobre a face da terra. Se entregou para Deus, recebeu a revelação dos altos, se entregou para Deus, irmão, com certeza Deus vai te revelar tudo. Até aquilo que você nem menos imagina, Ele vai te revelar. Porque Jeremias, quer dizer, a Bíblia já diz que Deus nos revela coisas grandes e firmes que nós não conhecemos. Jeremias 33:3. Mas entenda, você tem que entender a Bíblia,
por completo. Você não pode se satisfazer só com um versículozinho, mas leia ela desde o início leia ela desde Gênesis até Apocalipse. Sabe por causa de quê? A gente vê uns versículos que diz assim: meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento. Observando a Bíblia, no contexto todo que diz aquele versículo, sabe por causa de que o povo estava sendo destruído porque lhe faltou conhecimento? Primeiro, os sacerdotes de sua época desviaram tudo. Os pastores de sua época desviaram tudo. Os bispos de sua época desviaram tudo. Os profetas de sua época nem se fala, desviaram todo mundo. Lendo ali, no texto mais adentro, eu comecei a observar que tinha desviado geral. Por isso que o povo estava sendo destruído. E nossa época agora não é diferente? Eita Jesus! Eles pegam um versículo isolado e dizem assim: cuidado, irmão, para não trocar nos ungidos de Deus. Falar a verdade não é tocar no ungido, não. Porque até Jesus Cristo falou, até Jesus Cristo disse: ai de vós, escriba e fariseu, que preferem mais a hortelã e desprezam o menor dos mandamentos. Os mandamentos de Deus não podem ser desprezados. Tem que ser ensinado a regra de justiça para que o povo não possa ser destruído. A palavra do Senhor, quando ela diz, irmão, ela é fiel e verdadeira. Se o povo está sendo destruído porque lhe faltou conhecimento, é porque está faltando em conhecimento. E por que tu não quer ensinar mais? Tem uns que ainda dizem assim: não precisa falar mais não, irmão. O pessoal já está enjoado de ouvir, tá? Não precisa mais ensinar mais não. Sabe por causa de quê? A tua igreja esvazia do outro enche. Vou te falar agora a verdade. Sabe por causa de quê? É porque lá tem alimento. É porque lá tem palavra. É porque lá tem ensinamento. Por isso que o povo está indo para lá e não está vindo para cá. Começa a apacentar o povo e Deus vai honrar. Aleluia, glórias a Deus. Tu acha que o Senhor nos levanta à toa? Tu acha que Deus nos levanta à toa, nos dá a revelação para a gente ficar aposentado, para a gente ficar descansando, balançando rede e ainda cantando música? Eu quero trabalhar para meu Senhor. E não trabalha nada. Levanta a manga, ganha alma, prega o evangelho para o reino de Deus. Aleluia, glórias a Deus. Última geração de crente. Então entenda uma coisa, irmão. A história andou, deu andamento, início da criação. Aí o que aconteceu? Chegou na época de Maria, Maria deu o Salvador. Nasceu Jesus Cristo através de Maria. Após Jesus Cristo nascer, ele assim montou o seu ministério com seus discípulos, com os seus 12. E ele montando o seu ministério, os discípulos pregaram o evangelho. Mas um tinha sempre um diabo no meio. Tinha sempre um desviado. E não é assim no nosso meio? Não tem sempre um desviado no meio, irmão? Não tem sempre um que é mais materialista do que não sei o quê? Não tem sempre um que leva mais pro material do que pro espiritual? Não tem sempre um que só tem um olho grandão no dízimo, mas não tem o olho na palavra do Senhor para ensinar? Perde a visão dos céus, o paladar de ovelha, e não quer mais ensinar a palavra. Essas pessoas têm que se converter. Aleluia, glórias a Deus. É a palavra do Senhor que nos sustenta. É a palavra do Senhor que nos mostra o caminho. É o que diz aqui no versículo 6. E disse-me: estas palavras são fiéis e verdadeiras. O Senhor, o Deus dos santos profetas, enviou o seu anjo para nos mostrar aos seus servos as coisas que brevemente hão de acontecer. As coisas estão acontecendo, sabe por causa de quê? Porque já estava escrito no livro, já estava escrito na Bíblia. Antes de vir qualquer acontecimento, primeiramente Deus avisa, para depois ninguém dizer que Deus não avisou. Aí depois vem e acontece. E o Senhor adverte, Deus adverte: observai a minha palavra, temei ao meu nome, e eu vos guardarei. Já no versículo 7 diz assim: e eis que presto venho, bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Quantos que não estão nem mais guardando a palavra da profecia deste livro? Dizem até assim: não, irmão, é época da graça. Aí começa a se engraçar. Ah, irmão,
vai se engraçando daqui, se engraçando dali, quando vê o peso da mão de Deus. E o dedo dele, assim, quando o rei Belsazar ficou zombando o trono dos utensílios de Deus, sabe o que vai acontecer? Vai vir a mão na parede e vai dizer: Tekel, Menel, e não sei mais o que eu esqueci o restante, porque está lá na Bíblia: pesado foste na balança e foste achado em falta, e o teu reino será passado e será dado a outro. Quantos que já foram passados o seu reino? Porque já não é mais pastor de ovelha, ele agora é o rei da congregação. Faz isso, faz aquilo outro, não faz mais nada. E Jeová lá de cima está só olhando: meu Deus do céu, cadê o paladar de ovelha? Cadê o apacentamento? Cadê a palavra que eu te dei? Prega o meu evangelho, eu te ungi, eu te dei palavra, foi para quê? Não foi para você guardar só no coração, não. Foi para você passar em expressão de alegria, porque o que está no coração é o que demonstra para fora. Se tem unção e poder de Deus e palavra, transmite isso para o meu povo. Aleluia, glórias a Deus. Quanto que já tem sido pesado na balança, irmão? Sabe por causa de quê? Já não é mais pastor da congregação, já não é mais dirigente, agora ele é rei. Ele fica lá só para mandar, já não faz mais nada. Pregar então nem se fala. E quando é hora da pregação, é 5 minutinhos, depois quer cobrar. Meu Deus do céu, a Bíblia diz, sabe o que, irmão? Que Jesus Cristo, antes de cobrar alguma coisa de alguém, primeiramente e segundamente, primeiramente ele alimentava espiritualmente, segundo ele alimentava materialmente, para depois cobrar. Tem uns que nem material nem espiritual não tá fazendo nada e depois quer cobrar. Como que o povo vai obedecer? Não vai obedecer mesmo. Ensina o evangelho e você vai ter a rede da direção. Aleluia, mas é difícil. Para eles hoje, agora, nesse tempo atual, é difícil. Porque ele diz: não, eu vou falar essa palavra aqui, é uma grosseria. O meu dizimista maior vai embora, vai nada. Ele vai ajeitar a vida e vai entender. Agora eu sei que aqui tem palavra. Eu vou ajeitar minha vida porque eu quero ir no céu, porque eu quero ir para o céu. Agora eu sei que tem conhecimento da verdade. E quando tem conhecimento da verdade, que é a palavra de Deus, toda pouca vergonha e oculto Deus revela para botar Satanás para correr. Aleluia, glórias a Deus. Versículo 8 diz assim: e eu, João, sou aquele que vi e ouvi estas coisas, e havendo ouvido e visto, prostei-me aos pés do anjo que mais me prostrava para o adorar. Você está sendo adorador de anjos, adorador de homens ou adorador de Deus? Quem é adorador de Deus, irmão, obedece sua palavra. Quem é adorador de Deus, irmão, vigia com o tipo de palavra que estão sendo ensinadas por aí, que parece mais mandamentos de homem do que mandamento de Deus. Quem é adorador de Deus, irmão, é diferente. Quem é adorador de Deus não diz não para Deus, mas só diz sim: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim, e eu irei para pregar o teu evangelho e ganhar almas para o teu reino. Versículo 9 diz assim: e disse-me: olha, não faça tal coisa, porque eu sou conservo teu e de teus irmãos, os profetas, e dos tais guardam a palavra deste livro. Adora a Deus. Até o anjo, irmão, o anjo na mesma hora repreendeu João, dizendo: João, não faça tal coisa, meu filho. Vocês são os crentes da última hora. Vocês são a última geração de crentes. Não me adora não, pelo amor de Deus. Senão você vai me matar. Eu vou ficar decaído igual Satanás. Quer adorar? Quero, anjo. Adora a Deus, exalta a Deus, porque só Deus é digno de toda honra, toda glória e todo louvor. Um anjo, irmão, falou isso para João, um ser humano que se transformou espiritual após aceitar a Jesus Cristo e começou a entender as coisas sobrenatural de Deus. Se você quer entender as coisas sobrenatural de Deus, aos quais eu estou te falando aqui agora, se transforma em espiritual, ajeite a tua vida, entra no caminho reto e Deus vai te mostrar até como que é o céu. Aleluia, glórias a Deus. Não adore a anjos, não adore a homem, não adore a nada deste mundo, não adore a Satanás. Adore a Deus, porque Deus é digno de toda honra, toda glória e todo louvor. Faça o nome dele conhecido através do nome do sangue de Jesus. O Espírito Santo vai habitar dentro de ti, e o anjo poderoso da parte de Deus vai vos guardar até a consumação dos séculos. Aleluia,
glórias a Deus. Versículo 10 disse assim: e disse-me, não seles a palavra desta profecia, deste livro, porque o tempo está próximo. E quantos que estão selando, irmão? Aqui diz a Bíblia, não seles. O anjo falou para João assim: não seles a palavra da profecia deste livro. Em outras palavras, quer dizer, tu não está ensinando mais por causa de quê? Por que tu não quer pregar mais? Ah, o povo já sabe até demais. Sabe nada. Sabe nada. Você tem que pregar o evangelho. Você tem que ensinar. Porque se o Senhor confiou em tuas mãos e em minhas mãos a pregação do evangelho, pregue a palavra. Porque ela vai libertar, vai sustentar e vai mostrar o endereço dos céus. Aleluia, não seles e não deixe que ninguém seles o que Deus assim confiou também em vossas mãos. Versículo 11 diz assim: quem é injusto faça injustiça ainda, e quem é sujo suja-se ainda, e quem é justo faça justiça ainda, e quem é santo seja santificado ainda. Sabe o que quer dizer essa palavra? Para você ser diferente, ser separado, ser só de Deus, não ter uma vida de dois movimentos, uma hora na igreja, está no mundo. Entenda uma coisa, você tem que ser completamente só de Deus, adorar só a Deus, e Deus vos dará vitória, e todas as bênçãos dos céus vos alcançarão. Lá em Deuteronômio está escrito assim: se hoje ouvires os mandamentos de Deus e obedecer, todas as bênçãos vos alcançarão. Versículo 12 diz assim: eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo as vossas obras. Qual é a tua obra sobre a face da terra, hein? O que você tem feito para Deus? Tem agradado a Ele? Você tem ganhado almas? Tem dado testemunho? Salmo 119, versículo 2, que diz: bem-aventurado aqueles que guardam o seu testemunho e o buscam de todo o coração. Você tem sido diferente, fazendo a diferença também? Seja diferente. Nós somos a última geração de crentes sobre a face da terra. Após o arrebatamento da igreja, vai entrar a marca da besta. E o que está escrito no livro da profecia da palavra de Deus, que diz que aí se levantará, mas ainda há um que o detém. O anticristo ainda não se levantou, aquele que vai perseguir tudo e todos, por causa que ainda há um que o detém. Sabe quem é? O Espírito Santo de Deus, que está sobre a face da terra, no lugar de Jesus Cristo, intercedendo por nós. Jesus Cristo falou: eu vou para o Pai e não vos deixarei órfão, e vou enviar até vós o Espírito Santo de Deus. E não tão somente o Espírito Santo, o anjo do Senhor está do nosso lado, o Espírito Santo está dentro de nós, mas o anjo do Senhor está do nosso lado para nos guardar e livrar do mal. E Jesus Cristo também falou: e de vez em quando eu vou dar uma passeada sobre a terra, porque onde tiver um ou dois ou três reunidos no meu nome, ali eu vou se fazer presente. Continuando a palavra do Senhor no versículo 13, que diz assim: eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Ele é o alfa e o ômega, está sempre conosco. Ele está no céu, mas se estamos reunidos no nome dele, ele está aqui conosco. Se a tua casa nessa hora está antenado nessa mensagem, ele está aí também. Se o teu comércio nessa hora está ouvindo essa mensagem, ele está aí também. E labareda de fogo dos céus está descendo nessa hora para desfazer toda a obra de Satanás. Aleluia, glórias a Deus. Agora o que vai descendo do céu para cá, segura aí, porque Deus vai revelar nessa hora. Versículo 14 diz assim: bem-aventurado aquele que lava suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito da árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Jesus Cristo falou: eu sou a porta. Aquele que entrar por mim encontrará pastagem. Jesus Cristo é a porta. Ele é a porta. Não existe outro meio para ir para os céus a não ser aceitar Jesus Cristo. Quando nós fomos tirados lá do mundo, o Senhor nos chamou e falou: eu vos tiro, perdoo o seu pecado para uma grande obra. Eu vou vos consagrar para isso. E após Ele nos consagrar, eu vou parar, tu vai parar, nós vamos parar.
A Bíblia diz que o Senhor vai trazer a juízo, conforme está escrito em Eclesiastes, todas as nossas obras. E após morrermos, passar desta vida para outra, a Bíblia diz que as nossas obras nos seguirão. Cuidado com o que você anda fazendo. Ajeita a tua vida, e você que não aceitou a Jesus Cristo, aceite enquanto é tempo. Se você quiser morar nos céus, porque o céu é para todos. O inferno não foi feito para o homem, foi feito para Satanás e os demônios. Mas muitos homens têm ido para lá por desobedecer a Deus e a sua palavra. Quer ir para os céus? Aceita Jesus Cristo, porque Ele é a porta. Versículo 15 diz assim: ficarão de fora os cães, os feiticeiros que se prostituem, os homicidas, os idólatras e qualquer um que ama e comete a mentira. Não deixe nenhum desses malignos te comprar e comprar o teu chamado também. Quantos que por causa da riqueza deste mundo tem perdido a direção e a visão dos céus? Tem chegado qualquer um cantigonzeiro aí da vida e tem falado: eu te dou tanto para você parar de falar a verdade. E as pessoas param, a verdade da palavra de Deus. Muitos têm ocultado a palavra do Senhor por causa dos bens dessa vida. Mas entenda, nós vamos chegar lá nesse entendimento que nós estamos falando hoje. Não deixe ninguém te comprar. Não deixe a riqueza deste mundo te comprar. Porque em quem está a minha palavra? Está escrito lá no Antigo Testamento: em qual profeta estiver a minha palavra, falai-o com verdade. Aleluia, glórias a Deus. E nenhum desses que nós citamos entrarão nos céus. Só vai entrar nos céus lavado e remido no sangue do Cordeiro e aceitado a Jesus Cristo, entrado no caminho reto na direita com Deus, tendo a vida direita para morar no céu. Versículo 16 diz assim: eu sou Jesus Cristo, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas na igreja. Eu sou a raiz de a geração de Davi e a resplandecente estrela da manhã. Olha o termo da palavra que está dizendo: eu sou Jesus Cristo, enviei o meu anjo para vos testificar essas coisas na igreja. Para vos testificar essas coisas na igreja. E por que você não está querendo mais ensinar na igreja, hein? Por que você está querendo aposentar o teu cajado, hein? E chicoteando as bichinhas. Meu Deus do céu, a ovelha foi feita para apacentar, ensinar e alimentar espiritualmente com as palavras que vêm do céu. Aí sabe o que acontece? A sua habitação de pasto verdejante já não é mais pasto verdejante, é pasto de obras secas. Aí as ovelhas não conseguem mais se alimentar, não conseguem mais se saciar. Aí elas têm que ir para um lugar onde o coração de Deus está, aonde a palavra do Senhor tem liberdade, aonde o Espírito do Senhor tem liberdade e tem alegria. Aí elas vão para lá e depois não adianta querer bater, fazer acontecer para ficar, porque não vai ficar. Ovelha que é ovelha mesmo, só obedece a pastor quando tem paladar dos céus. Aleluia, glórias a Deus. Por isso que nós observamos a palavra do Senhor. Por isso que nós observamos a palavra do Altíssimo. Porque Jesus Cristo já falou que ainda que falte pastor, Ele próprio viria para nos apacentar, nos alimentar. Tomou sobre si todas as nossas enfermidades e pelas suas pisaduras fomos curados. Aleluia, glórias a Deus. Versículo 17 diz assim: o Espírito e a noiva dizem vem, e quem ouve diga vem, e quem tem sede venha, e quem quiser tome de graça da água da vida. Água da vida. Que água é essa? É a palavra de Deus. A mulher samaritana, quando Jesus Cristo chegou até ela, Jesus Cristo, como ser humano comum, ele teve sede e disse: mulher, dá-me de beber. E ela disse: como pode tu, sendo judeu, me pedir água para beber? E Jesus Cristo disse assim para ela, ainda revelou os pecados dela. Mulher, escuta isso aqui. Tu tivesse 3, né? Na contagem sua tivesse 3 ou mais de 3. Mas o que tu tem agora não é teu. Larga isso aí, converte a tua vida. Porque se tu soubesse quem te pede água para beber, tu me pediria uma água, e eu lhe daria água viva. E aqueles que creem em mim, rio de água viva fluiriam do seu ventre. É o que diz nesta palavra profética aqui agora. Água da vida. A água da vida, irmão, é a palavra de Deus.
que ela nos alimenta, mata a nossa sede. Uns tempos desse aí, foi quase 3 dias sem comer. Quase 3 dias. Jeová estava pedindo. Falei, tá bom, Jeová, então tá bom. Vai me sustentar, né? Vou. Com água da vida. Só se alimentando da palavra e pregando. E quase decaindo. E sabe o que aconteceu? A fome não vinha. Não vinha de jeito nenhum. Aí eu entendi com aquilo que quando estamos diretamente em conexão, ligado direto com Deus, observando a palavra de Deus, se alimentando direto, não dá fome, não dá nada. Você só tem fome e sede de justiça. Jesus Cristo falou assim: a minha comida e a minha bebida é fazer a vontade daquele que me enviou. Nós somos enviados para fazer a vontade daquele que nos consagrou para isso, que confiou em nós e sua palavra. Os anjos queriam vir fazer o que eu estou fazendo aqui agora, que é a pregação do evangelho. Eles queriam vir, Deus falou: não, tem a minha filha e meu filho, eles vão pregar, eu confio neles, eles vão fazer a evangelização da última hora. Última geração de crentes somos nós, porque após o arrebatamento da igreja, a Bíblia diz: bem-aventurado aqueles que vão na primeira ressurreição. Entenda, se eu estou aqui falando para você porque foi uma ordenança de Deus falar, eu não ia falar isso aqui em vão. A palavra do Senhor, eu jamais botei no meu coração um dia começar a pregar para se apresentar. Eu jamais botei no meu coração um dia começar a pregar para dizer mais um pregador se levantou. Não foi isso. Eu jamais botei no meu coração agora está surgindo um pregador aí para poder pregar. Não foi isso que eu botei. Eu botei no meu coração o propósito de fazer aquilo que é ordenança. Deus disse: e de pregar o evangelho a toda criatura, é uma ordenança. Aleluia, glórias a Deus. Porque se eu não prego, alguém vai pregar no meu lugar. Porque se eu não ensino, alguém vai ensinar no meu lugar. Se eu não quero pregar a pregação, eu vou ouvir pregação, não tem jeito. Se eu não quero ensinar, eu vou ouvir o ensinamento. Mas alguém vai fazer no nosso lugar. Aleluia, e tudo que eu estou falando aqui está sendo registrado lá nos céus, lá no seu livro, está sendo registrado lá em cima. Versículo 18 diz assim: porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro, que se alguém lhe acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro. É agora onde que o negócio vai estreitar mais ainda. Última geração de crentes. Ele ensina o que está certo, correto dentro da palavra do Senhor. Seja diferente. Busca a tua própria experiência. Não viva de experiência dos outros. Não queira crescer na igreja entregando A, B ou C. Não queira crescer nas coisas de ninguém. Cresça nas coisas de Satanás. Sabe como? Arrancando as almas de sua mão e pregando o evangelho. Aleluia, glórias a Deus. A Bíblia diz que aquele que acrescentar alguma coisa, as pragas que estão neste livro virão sobre eles. Quantas pessoas que estão cheias de praga em cima e nem entendem por causa de que isso está acontecendo. Sabe o que é? Está acrescentando coisa a mais, dizendo algo que a Bíblia não está dizendo. E aqueles que estão tirando? Meu Deus do céu, vai vir agora, versículo 19, que diz assim: e se alguém tirar qualquer coisa da palavra deste livro da profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida e da cidade santa dos que estão escritos neste livro. Essas pessoas já perderam a visão, a direção dos céus e nem para lá não vai mais. Porque está tirando o que está escrito. Sabe como você identifica essas pessoas? Não, irmão, não é assim. Nem tudo é o que está escrito na palavra de Deus. Quantas e quantas vezes eu ouvi isso? Quantas e quantas vezes já chegaram até a mim e falaram isso? Teve um certo teólogo na época, mais de 5 anos atrás, ele nos parou e disse assim: rapaz, você está muito afoito, nem tudo é o que está escrito na palavra do Senhor, você tem que fazer teologia, tem que fazer filosofia, tem que fazer não sei o que, para você entender verdadeiramente o que é pregar e o que é a palavra, porque nem tudo é o que está escrito na palavra de Deus, é o que ele dizia para mim. E eu olhava assim para ele, e eu falei assim: aquela briga lá de Satanás lá com Jesus Cristo, o que você diz daquilo? O
que Jesus Cristo falava, está escrito, e o diabo falava, está escrito. Jesus Cristo falava, está escrito, e o diabo falava, está escrito. O cão miserável sem vergonha cansou, irmão, daquilo que Jesus Cristo chegou falando. O negócio é o seguinte, cão, negócio, tu já sabe que está escrito, eu sei que está escrito, a Deus ninguém pode tentar. Negócio é o seguinte, última palavra vou dizer para você, que é adoração, né? Quer que eu se prostre e te adore, né? Para ter o mundo todo. É uma vergonha, porque isso aí não é teu, isso aí é de Deus. Tu quer dar o que não é teu? Se foi Deus que criou tudo, Satanás, teu negócio, arreda-te daqui, Satanás, porque só o Senhor teu Deus adorarás, e só Ele servirás. Satanás saiu com uma quente fervendo lá pro quinto dos infernos, e os anjos chegaram e serviram a Jesus Cristo. A batalha espiritual ali, irmão, foi tão travada que alimentos de homem não ia dar certo mesmo não. Teve que vir alimento dos céus, alimento para poder alimentar Jesus Cristo, que na batalha final Jesus Cristo foi alimentado pelos anjos. E tem anjos que confortam, irmão. Quando o negócio fica estreito, meu, que não tem mais quem nos conforte, a Bíblia diz que Jesus Cristo estava orando e já estava próximo à crucificação, e ele começou a orar, que começou a suar gota de sangue. E quem desceu dos céus? Desceu um anjo dos céus e o confortava, porque o negócio estava ficando difícil. É batalha espiritual. Se não for pelo Espírito, não vai compreender a palavra de Deus. Aleluia, glórias a Deus. Entenda, não pode se acrescentar a mais ou querer tirar qualquer palavra desse livro para agradar a A, B ou C. Se a palavra de Deus não for ministrada do jeito que ela é, o Senhor vai vos cobrar. O Senhor vai vos cobrar e você não vai chegar aos céus, porque só vai para os céus aquele que está fazendo a vontade do Senhor, aquele que está pregando a palavra da verdade, está ensinando o mandamento e mostrando o conhecimento da palavra de Deus. Última geração de crentes, cadê você? Deus confia sua palavra a homens e mulheres que se entregam para Ele sem reserva, que não tem medo de ninguém, nem de Satanás, que quando prega a palavra de Deus, prega com justiça e com verdade. E ainda que muitos em nossa época atual deixaram de ser pastores e sacerdotes para virarem reis, ficarem como reis na igreja, Deus vai quebrar até o trono dessas pessoas, tanto o trono de Satanás como o trono desses reis que andam no nosso meio. Entenda, nós somos a última geração de crentes sobre a face da terra. Temos que se despertar agora para o ministério que o Senhor tem confiado em nossas mãos, que é a pregação do Evangelho. A pregação do Evangelho eu sei que não traz muita aceitação, eu conheço isso muito bem, mas não interessa quem quer ouvir ou quem quer deixar de ouvir. Jeremias já dizia, Ezequiel já dizia, quer ouça ou quer deixe de ouvir, mas casa rebelde são. Vamos continuar, conforme disse Joel, trocando a trombeta em Sião, pregando o Evangelho da verdade, dizendo que Deus é Deus e o resto é Baal. E através da ministração da palavra, pregação do Evangelho, as almas vão se converter para Deus. Aleluia, glórias a Deus. Última geração de crentes somos nós. Temos que participar dessa história agora, irmão. O que aconteceu no início da criação chegou até os nossos tempos. Deus prometeu através de Adão e Eva, dizendo para Eva assim, que do ventre da mulher nasceria um que esmagaria a cabeça de Satanás. E nasceu através de Maria, através do nascimento de Jesus Cristo. Trouxe a vitória para todos nós, trouxe a consolação, o Espírito Santo de volta. E nos últimos tempos, que é os tempos de agora, o Senhor derramaria do seu Espírito sobre toda a carne. Receba! Aleluia, glórias a Deus. A busca já começou. Glórias ao Senhor, aceite a Jesus Cristo enquanto é tempo. Procure uma igreja mais próxima da tua casa. Se você quiser ir para os céus, a busca é agora. Ou você busca o Senhor agora, ou você vai ficar para trás. O arrebatamento da igreja está próximo para acontecer. Deus está levantando os seus atalaia e profeta, os crentes da última hora, a última geração de crentes que somos nós. Estamos se levantando para mostrar para você o Deus que fez o céu e a terra.
Aleluia, não viva como emocionalismo, não viva como mais um, viva como aquele que veio para fazer a diferença. Não seja mais um na igreja, não seja mais um no mundo, mas seja servo de Deus. Aleluia, glórias a Deus. Versículo 20 diz assim: e aquele que testifica essas coisas diz: certamente cedo venho. Amém. Ora vem, Senhor Jesus. Jesus Cristo nasceu, cresceu, morreu na cruz para nos dar a vida eterna. É Ele que voltará de novo para nos buscar. Após a sua morte e ressurreição, Ele foi para os céus. E Ele prometeu o Espírito Santo que está no meio de nós. Para isso, entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele que o mais Ele fará. Profetas do passado queriam sentir o que nós sentimos. Queriam ter o que nós temos, que é o derramamento do Espírito sobre toda a carne. E este Espírito é derramado sobre o homem e a mulher, jovens e jovens, crianças e anciões, todos podem participar e serem crentes salvos em Cristo Jesus. Basta tão somente você crer e acreditar no que Deus fez. Foi porque Ele amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas para se ter essa vida eterna, você tem que aceitar a Jesus Cristo, entrar num caminho reto com Deus, para que Ele possa fazer morada em sua vida. É últimos tempos, última hora. Nós estamos neste ano de 2005, mas entenda, Jesus Cristo já está vindo aí para buscar o seu povo. E Ele está dando tempo ao tempo para que você venha se arrepender. Eu sei que eu conheço muito bem o que eu estou dizendo. Nós somos a última geração de crentes sobre a face da terra. E Deus tem levantado nesses últimos tempos seus atalaias neste tempo presente. Pregadores e pregadoras que têm levantado para pregar a palavra da verdade, para fazer a diferença, e não tem sido fácil. Neste tempo presente, pregar a mensagem da palavra de Deus não tem sido fácil, mas também não é impossível pregar. Basta ter coragem, o Espírito de Deus na vida e sangue de profeta na veia, e aí lá nos céus o Senhor vai ver, levantou-se mais um para fazer o meu nome conhecido. Guardiões celestiais, desçam lá agora para redobrar a vigilância sobre aquela vida, porque aquela vida agora se tornou um atalaia e profeta aqui dos altos céus, conhecido nos céus, conhecido na terra e conhecido no inferno. Por isso, guardai-os. Entenda que nós não estamos sozinhos. Deus está conosco e Ele vai nos guardar até o fim. Eu estou falando hoje para você, mas se hoje for minha última pregação, eu vou morrer feliz, porque o que eu estou fazendo para Deus, estou fazendo de cabeça erguida, porque o que Deus confiou em minha mão, eu jamais vou deixar homem nenhum destruir aquilo que Deus colocou em minhas mãos, que é a revelação de sua palavra. Entenda, se você tem isso também, não deixe que ninguém pare a obra de Deus na sua vida, porque a palavra do Senhor assim diz, que aquele que destrói o templo de Deus, o Senhor o destruirá. Mas o templo de Deus não é uma igreja, quer dizer, não é uma congregação de 4 paredes. O templo da igreja é o nosso corpo. O nosso corpo é morada de Deus, templo do Espírito Santo. E Ele quer habitar sempre ali. Por isso não destrua aquilo que o Senhor tem cuidado com muito carinho. Porque nós somos a última geração de crentes sobre a face da terra.
E o Senhor vai nos guardar até o fim, até a consumação dos séculos. Entrega o teu caminho ao Senhor. Medite na palavra de Deus a cada dia. Cuidado com a extradição dos homens que estão em nossos meios, para poderem validar a palavra de Deus. Siga a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Você tem a palavra de Deus. Você só vai para o inferno se você quiser. Porque tanto quem ensina a palavra de Deus erradamente, e quem ouve o ensinamento errado e adquire para si o ensinamento errado, os dois queimarão no inferno. Medite na palavra do Senhor, para que você não possa ser enganado pelos homens, mas possa receber a salvação em Cristo Jesus. Por isso eu vos digo, vale a pena ser cristão. Vale a pena estar na igreja e servir ao Deus Altíssimo, porque tem vitória nos céus, galardão nos céus, e viver eternamente ao lado de Deus, para sempre, para todo sempre. Que Deus possa vos iluminar a cada dia. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, que o mais Ele fará em sua vida. E estas palavras sinceras, que o Senhor assim colocou em nosso coração, e que Ele possa vos iluminar a cada dia e até a consumação dos séculos.